A ordem do dia. Discussão em turno único do projeto de lei de conversão número 12 de 2012, que dispõe sobre alterações nos limites dos parques nacionais da Amazônia, dos campos amazônicos e Mapinguari, das florestas nacionais de Itaituba I e Itaituba II e do Crepori e da área de proteção ambiental do Tapajós. Altera a lei número 12.249 de 11 de junho de 2010 e dá outras providências. Transcorre hoje a terceira sessão da matéria, constando da pauta. Antes de submeter a matéria ao plenário, a presidência presta os seguintes esclarecimentos. Foram apresentadas a medida provisória 52 emendas. A matéria foi aprovada na Câmara dos Deputados no dia 15 de maio último, tendo como relator o deputado Zé Geraldo. O prazo de vigência de 60 dias foi prorrogado por igual período pelo ato do presidente da Mesa do Congresso Nacional número 14 de 2012 e se esgota agora no dia 31 de maio. O projeto de lei de conversão número 12 foi lido no Senado no dia 22 de maio último. Prestados esses esclarecimentos, passa-se a apreciação da matéria. Concedo a palavra à senadora Vanessa Graziotin, relatora revisora da matéria, para proferir parecer sobre a mesma. Senhora Presidenta, senadora Marta Suplicy, senhores senadores, senhoras senadoras. Trata-se a medida provisória 558, cujo projeto de lei de conversão número 12 de 2012, como Vossa Excelência já relatou, registrou, aprovado pela Câmara dos Deputados aprovado pela Câmara dos Deputados agora recentemente, em data dita, explicitada por Vossa Excelência. A medida provisória sob exame visa redefinir os limites dos parques nacionais Parna, da Amazônia, dos campos amazônicos e Mapinguari, ou seja, de 3 parques nacionais, das florestas nacionais de Itaituba I e Itaituba II e do Crepori, 3 áreas também, 3 florestas nacionais, assim como da APA, Área de Proteção Ambiental do Tapajós. Os novos limites e as áreas excluídas dessas unidades de conservação, as 3 primeiras, ou seja, os parques de proteção integral e as demais de uso sustentável, estão descritos, respectivamente, nos artigos 2º, 5º, 10, 12, 13, 14 e 15 da medida do projeto de lei de conversão. Em síntese, é o seguinte o conteúdo da medida provisória, tal como originalmente formulada pelo Poder Executivo, segundo cada uma das unidades de conservação alteradas. O Parque Nacional da Amazônia. De acordo com o artigo 2º, caput do artigo 2º do projeto de lei da medida provisória, o Parque Nacional da Amazônia localizam-se nos municípios de Itaituba e Aveiro, no estado do Pará, e de Maués, no estado do Amazonas, criado pelo decreto 73.683, de fevereiro de 74, cujos limites estabelecidos pelo decreto 90.823, de 1985, e decreto número 13, de 2006. Passa a ter área total de aproximadamente 1.070.000 hectares. Atualmente, sua área é de 1.112.000 hectares aproximadamente, o que significa um acréscimo de 106.000 hectares, conforme dados do Instituto Chico Mendes. O artigo 3º estabelece que as áreas desafetadas do Parque Nacional da Amazônia, em seus limites leste, deverão ser destinados para o estabelecimento de projetos de assentamentos sustentáveis a serem criados pelo INCRA, enquanto que a área excluída da parte sul da unidade sobrepõe-se à futura usina hidrelétrica de São Luís do Tapajós. O 2º Parque Nacional dos Campos Amazônicos, pelo artigo 5º da medida provisória, o Parque Nacional dos Campos Amazônicos, criados pelo decreto 21 de junho de 2006, passa a ter a área aproximada de 961.000 hectares, abrangendo terras dos estados do Amazonas, Rondônia e Mato Grosso. As áreas de alagamento do lago artificial a ser formado pela barragem da usina hidrelétrica do Tabajara, em sua cota 80 metros, e seus remansos ficam
excluídas dos limites do Parque Nacional dos Campos Amazônicos, bem como as áreas que se destinam à regularização fundiária dos ocupantes da região do ramal do Pito Aceso. Também ficam excluídos da área original do Parque Nacional o leito da Estrada do Estanho e o leito menor do rio Roosevelt, que passam a integrar zona de amortecimento da unidade de conservação. Ficam permitidos, dentro dos limites da zona de amortecimento, atividades minerárias autorizadas pelo Departamento Nacional de Produção Mineral e licenciadas pelo órgão ambiental competente. Fica permitido ainda, dentro dos limites do Parque Nacional, a realização de estudos de viabilidade técnica, econômica e ambiental do aproveitamento hidrelétrico do Tabajara, incluídos os estudos de impacto ambiental com a devida autorização do órgão responsável. De acordo com o parágrafo 1º do artigo 8º, a União poderá alienará diretamente, por meio de dispensa de licitação, as áreas públicas federais antropizadas, desafetadas e não ocupadas que não excederem 1.500 hectares aos ocupantes das áreas abrangidas pelos projetos, pelos novos limites do Parque Nacional dos Campos Amazônicos. O terceiro Parque Nacional do Mapinguari, de acordo com o artigo 10 da medida provisória, redefine os limites do Parque Mapinguari, que foi criado pelo decreto de 5 de junho de 2008, está localizado também nos estados do Amazonas, nos municípios de Canutama e Lábrea, para excluir da unidade de conservação as áreas que serão inundadas pelos lagos das usinas hidrelétricas de Santo Antônio e Jirau, ocupadas pelo canteiro de obras dessa última usina. A subtração é de aproximadamente 8.500 hectares. Ficam permitidos, dentro dos limites da zona de amortecimento do Parque Nacional do Mapinguari, atividades minerárias autorizadas pelo Departamento Nacional de Mineração e licenciadas pelo órgão ambiental. Quanto às florestas nacionais, aí são 3, Itaituba 1, 2 e Crepori, assim como a APA do Tapajós, as florestas se localizam nos municípios, compreendem os municípios de Itaituba, Jacareacanga, Trairão e Novo Progresso, todos eles no estado do Pará. A redefinição dos limites da Flona de Itaituba 1 exclui unidade de conservação, uma área de 7.700 hectares aproximadamente, para viabilizar a usina hidrelétrica de São Luís do Tapajós e de Jatobá, enquanto que a Floresta Nacional de Itaituba 2 são subtraídos em torno de 28.500 hectares, para também eliminar a sobreposição com a usina hidrelétrica de São Luís do Tapajós. Por sua vez, a Floresta Nacional do Crepori perderá uma área de 856 hectares e a área de proteção ambiental do Tapajós será reduzida em aproximadamente 19.900 hectares, de modo a possibilitar a usina hidrelétrica de Jatobá. Constantes o artigo 16 da medida provisória, as áreas excluídas da Floresta Nacional da Amazônia e Campos Amazônicos, das Florestas Nacionais Itaituba 1, 2 e Crepori, assim como a área de proteção ambiental do Tapajós, que eventualmente não forem atingidas pelos aproveitamentos hidrelétricos de Tabajara, São Luís do Tapajós e Jatobá, serão reintegradas às respectivas unidades de conservação da qual foram subtraídas mediante ato do Poder Público Federal, Poder Executivo Federal. Por fim, o artigo 17 determina que nos momentos em que o nível dos lagos dos aproveitamentos hidrelétricos do Tabajara, São Luís do Tapajós e Jatobá estiverem abaixo das cotas altimétricas mencionadas nos artigos 2º, 5º, ficarão proibidas as atividades agropecuárias, de mineração, edificações permanentes e temporárias e quaisquer outros empreendimentos nas faixas das margens temporariamente emersas. Foram apresentadas, senhora presidenta, 52 emendas à medida provisória, todas elas descritas aqui no referido relatório. As emendas de número 48, 49, 51 e 52 foram indeferidas liminarmente pelo presidente da Câmara dos Deputados. Preliminarmente, já foram indeferidas. E o projeto de lei de conversão número 12. Quanto ao projeto de lei de conversão, senhora presidenta,
foi aprovado pela Câmara dos Deputados no último dia 15 do mês de maio, nos termos do projeto de lei de conversão número 12, que eu comento de forma resumida. O projeto de lei de conversão incorporou as emendas que suprimem os artigos 6º e 11 da medida provisória que conferem competência ao Departamento Nacional de Proteção Mineral autorizar atividades minerárias dentro dos limites da zona de amortecimento dos parques nacionais, Campos Amazônicos e Mapinguari, uma vez que essa disposição estaria em descompasso com as normas de proteção exigidas. Também foi suprimido o parágrafo 2º do artigo 5º do texto da medida provisória, que determina ser o subsolo parte integrante dos limites do Parque Nacional dos Campos Amazônicos. Por sua vez, foram acrescidos à medida provisória pelo relator na Câmara dos Deputados, o deputado José Geraldo, do Estado do Pará, e, portanto, incorporados a este projeto de lei de conversão, os artigos 16 a 20, com a seguinte finalidade: de excluir as áreas de floresta nacional do Tapajós, totalizando aproximadamente 17.850 hectares, artigos 16 a 19. Uma dessas áreas localiza-se no município de Belterra, no Pará, onde estão situadas as comunidades de São Jorge, Nova Vida, Nossa Senhora de Nazaré e Santa Clara. A outra no município de Aveiro, também no estado do Pará. Segundo o relator, a exclusão dessas áreas foi negociada com o ICMBio, o Instituto Chico Mendes de Proteção e Conservação da Biodiversidade, com o intuito de solucionar problemas agrários na região. Também decidiu-se, e consta da matéria, suspender até 30 de junho de 2013 a execução fiscal de dívidas de produtores rurais vinculados ao projeto agroindustrial Canavieiro Abraham Lincoln. E é bom dizer que todos esses que serão beneficiados são pequenos produtores. As dívidas que se referem ao período de 17 de maio de 84 a 31 de maio de 2002 somos, segundo o relator, cerca de 10 milhões de reais. E a renegociação desses débitos teria recebido o aval do próprio Ministério da Fazenda. Quanto à análise, senhora presidenta, aqui eu faço questão não apenas de destacar verbalmente, mas fiz questão de que fosse contido no relatório uma análise preliminar, que entendo ser importante o seu registro, visto o fato da limitação do Senado Federal na análise das medidas provisórias, visto que o prazo de 120 dias para análise das mesmas é quase que exclusivamente esgotado pela Câmara dos Deputados, o que inviabiliza mudanças no texto recebido, muitas vezes que seriam essenciais para o aprimoramento da matéria. Por essa razão, e somente por essa razão, e para que a medida provisória, o projeto de lei de conversão, ora em análise, não perca seus efeitos, que esgotarão no próximo dia 31, é que me abstenho de sugerir modificações na referida medida provisória e no projeto de lei de conversão. Quanto à análise da matéria, destaco que os parques nacionais, florestas nacionais, áreas de proteção ambiental são áreas especialmente protegidas e a criação, implantação e gestão dessas unidades encontram-se disciplinadas, encontram disciplina específica na Lei do Sistema Nacional de Unidades de Conservação, que é a Lei 9.985, de julho do ano de 2000, senhora presidente. Em relação aos parques nacionais, enquanto estes são unidades de conservação, de proteção integral, e cujo objetivo é proteger a natureza, as florestas nacionais e a área de proteção ambiental integram um grupo de unidades de uso sustentável, criados com a finalidade de compatibilizar a conservação da natureza com o uso sustentável da parcela de seus recursos naturais. Como determina, embora a Carta Magna não exija, senhora presidenta, que a lei ou uma lei específica para instituir unidades de conservação de natureza, por outro lado,
há uma exigência da Carta Magna que qualquer modificação que implique supressão ou alteração de limites ou status de proteção de qualquer unidade de conservação dependerá de lei no sentido estrito. Nós sabemos que houve uma iniciativa do Ministério Público Federal de questionar a iniciativa da mudança dessas áreas, no limite dessas áreas de preservação ambiental, por conta de que o Ministério Público questiona se seria a medida provisória o melhor caminho. Ora, senhora presidenta, claro, caberá uma decisão ao Supremo Tribunal Federal. Entretanto, analisou a Câmara de Deputados e penso que corretamente nós, aqui do Senado, também analisamos que não há qualquer inconstitucionalidade em relação à iniciativa, porque uma medida provisória é uma iniciativa do Poder Executivo que tem um efeito imediato, mas que só terá efeitos permanentes a partir da votação pelo Congresso Nacional e, portanto, a sua transformação em lei. Então, não vislumbramos qualquer vício de iniciativa ou de inconstitucionalidade. Nesse aspecto, o parágrafo 7 do artigo 22 da lei do sistema de conservação, que também prevê por lei, no nosso entendimento, não é atingido, não está sendo desrespeitado, assim como não está sendo desrespeitada a própria Constituição Federal. Observa-se também que a Constituição Federal, em seu artigo 24, confere competência à União para legislar sobre florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição. Também o objetivo da medida provisória não está incluído, o objetivo desta medida provisória em especial, não está incluído entre aqueles que não podem ser estipulados por medida provisória conforme norma da própria Constituição Federal. A análise, portanto, do projeto de lei de conversão dela derivado nos autoriza a concluir que a modificação nos limites das unidades de conservação mencionadas se justifica na medida em que foi proposta para solucionar duas importantes questões. Uma delas diz respeito à insegurança jurídica que vive hoje várias comunidades ribeirinhas, comunidades agrícolas tradicionalmente localizadas na área, e outra que diz respeito à regularização de execução de obras ligadas à instalação de hidrelétricas, ou seja, de projetos de geração de energia elétrica, que é um objetivo muito importante. Nesse caso, tratam das hidrelétricas de São Luís do Tapajós, do Tabajara, Jirau e Santo Antônio, Tapajós e Jatobá, São Luís do Tapajós, novamente Jatobá e novamente Jatobá, de acordo com as diferentes unidades de conservação cujos limites estão sendo propostos por esse projeto de lei de conversão. Quero destacar agora, senhora presidente, encaminhar à mesa que o fato da mudança dos limites dos parques nacionais, florestas e área de proteção, aqui descrita, leva um acréscimo das áreas de preservação ambiental na ordem de 20.939 hectares. E aqui eu faço uma correção. Fica na página 11, segundo parágrafo da página 11. Está escrito aqui no meu relatório, que eu encaminhei semana passada, que o acréscimo das áreas de proteção ambiental seria da ordem de aproximadamente 126.500 hectares. Entretanto, esse número está errado. Houve um equívoco por parte da Chico Mendes, do Instituto Chico Mendes, e o número correto é aquele, inclusive, que consta do relatório da Câmara dos Deputados. 20.939 hectares. Eu encaminho à mesa esta correção, visto que a medida provisória, ou seja, este ato normativo, está desafetando, diminuindo, subtraindo das áreas de conservação ambiental 164.480 hectares, enquanto amplia as mesmas unidades de conservação em 185.419 hectares. Portanto,
Senadora Marta, apesar da medida provisória tratar de desafetação de área, se a gente coloca os números do que foi desafetado e do que foi incluído, há um saldo positivo no aumento de área de preservação ambiental superior a 20 mil hectares, ou seja, a própria medida provisória se autocompensou. Temos o entendimento que a matéria obedece ainda aos preceitos de constitucionalidade nos termos fixados pelos artigos 24 e 225 da Lei Maior e está vazada em boa técnica legislativa. Além disso, consideramos que a proposta não apresenta indícios de implicações orçamentárias e financeiras nos termos da Resolução número 1 de 2002 do Congresso Nacional, conforme exarado pela Comissão de Finanças e Tributação da Câmara de Deputados. No entanto, nosso parecer, como já abordado anteriormente, uma vez que o PLV número 12, proveniente da medida provisória 558, somente agora chega ao Senado Federal, às vésperas de perder a sua eficácia, caso não seja imediatamente examinada por essa Casa, não nos foi possível uma análise mais detalhada e aprofundada das emendas não adotadas pela Câmara de Deputados. Sendo assim, por concordar no mérito, com a deliberação da Câmara dos Deputados, acatamos na íntegra o projeto de lei de conversão sob exame. Ante o exposto, some pela admissibilidade e constitucionalidade da medida provisória 558 de 2012 e, no mérito, pela aprovação da matéria nos termos do projeto de lei de conversão de número 12 de 2012. E apenas, senhora presidenta, para registrar que fizemos um acordo, um acerto com a direção do Instituto Chico Mendes, de que voltaríamos a sentar para discutir algumas questões relativas a comunidades tradicionais, comunidades que vivem nessa área e que sobrevivem desenvolvendo atividades econômicas ligadas ao setor primário. Precisamos incluir algumas questões que isso deverá ser feito num outro projeto, ou numa nova medida provisória, ou mesmo num projeto de lei. Era o parecer que eu tinha a apresentar, senhora presidenta. Obrigada, senadora Vanessa. Quero dar as boas-vindas aos cadetes da Academia Militar de West Point, Estados Unidos. Welcome here. Senador Agripino Maia. Bom, um momento. Primeiro eu vou ler o parecer, eu vou ler uma coisa e já lhe dou a palavra. O parecer preliminar da relatora revisora, senadora Vanessa Graziotin, é pelo atendimento dos pressupostos constitucionais de relevância e urgência e pela adequação financeira e orçamentária da medida provisória nos termos do artigo 8º da Resolução número 1 de 2002. No mérito, pela aprovação do projeto de lei de conversão número 12. Em votação, os pressupostos de relevância, urgência, adequação financeira e orçamentária. Com a palavra, o senador Agripino Maia. Senhora presidente, nessa medida provisória, eu não tenho grandes questionamentos com relação ao mérito, mas com relação à constitucionalidade, eu me rendo a uma iniciativa já tomada pelo Procurador-Geral da República, que ajuizou uma ADIM, uma ação direta de inconstitucionalidade, tendo em vista que a matéria trata da redefinição de limites de parques nacionais da Amazônia, dos campos amazônicos e Mapinguari, das florestas nacionais de Itaituba 1 e Itaituba 2, do Crepori e da área de proteção ambiental do Tapajós e da Floresta Nacional do Tapajós. A redefinição de limites de parques nacionais, que são reservas, é matéria da competência exclusiva de lei e nunca de medida provisória, razão pela qual o Procurador-Geral da República ajuizou em janeiro de 2012 uma ação direta de inconstitucionalidade sobre esta medida provisória. Por essa razão, em respeito à opinião do Procurador-Geral da República e à lei brasileira, é que eu estou manifestando, em nome do meu partido, uma posição claramente contrária aos princípios da constitucionalidade. Muito embora reconheça que na sua essência, no seu âmago, no seu mérito, a matéria tem a procedência. Mas o nosso voto é contra a constitucionalidade da matéria. Obrigada, senadora Agripino Maia. Mais algum senador para encaminhar? Senadora Luísio Nunes. Senhora presidente,
eu encaminho no mesmo sentido, em nome do PSDB, do encaminhamento do senador Agripino Maia, que, no fundamento do seu voto contrário à admissibilidade, louva-se a representação do Procurador-Geral da República, que propõe uma ação direta de inconstitucionalidade, com pedido, inclusive, de cautelar, contra a medida provisória, que já havia sido proposta, quase que nos mesmos termos, pelo Poder Executivo, mediante uma outra medida provisória, que perdeu eficácia em razão do decurso do tempo. O argumento central utilizado pelo Procurador-Geral da República é o princípio da reserva legal para disposições sobre esse tipo de matéria. Segundo Sua Excelência, não é possível editar medida provisória para regulamentar a Constituição no seu artigo 225 e parágrafos. Da mesma forma, senhora presidente, eu gostaria de acrescentar, no mesmo sentido do voto contrário, a falta dos requisitos de urgência dessa matéria, embora relevantes, porque basta que se constate, se consulte a própria justificativa, a própria exposição de motivos desta MP, que a ação direta que referi ressalta. As construções de hidrelétricas são processos de longa maturação, processos que são precedidos de projetos, são precedidos de licenciamento ambientais, e os licenciamentos ambientais para a construção das hidrelétricas, que são a motivação do governo para pretender a alteração dessas áreas do bioma amazônico, não foram sequer iniciados esses licenciamentos ambientais, ou, na melhor das hipóteses, não foram concluídos ainda. Dessa forma, falta também a esta MP, para que ela seja sufragada pelo Senado, o requisito da urgência. São essas razões pelas quais o PSDB votará contra a admissibilidade, com todo o respeito à opinião da ilustre relatora, que, aliás, fez a ressalva do atropelo do tempo que vem se tornando sediço nas deliberações sobre OMPs no Senado Federal. Obrigada, senadora Luísa Nunes. Quero dar as boas-vindas aos alunos do ensino médio da Escola Waldorf Steiner, de São Paulo. Muito bem-vindos aqui ao Senado. Presidenta Marta. Pois não, senadora Vanessa. Se Vossa Excelência me permite, eu fiz questão de, durante a leitura do relatório, registrar o fato... Eu já coloquei aqui, senadora. E registrar o fato de que o próprio Ministério Público já ingressou com uma medida solicitando que seja decretada a inconstitucionalidade por conta da iniciativa. Entretanto, assim como a Câmara dos Deputados, eu tenho entendimento, senhora presidenta, que a legislação brasileira, a Constituição Federal, determina que, olha como é uma legislação benevolente ao meio ambiente. Para criar áreas de conservação não carece lei, basta um ato da Presidência da República. Para modificar áreas de proteção ambiental, sim, essas modificações têm que ser feitas por lei, mas não diz qual é a iniciativa, como se tem que ser lei, projeto de lei de urgência ou uma medida provisória que se transforme em lei. Então, nós temos o mesmo entendimento que teve a Câmara, que não há qualquer inconstitucionalidade, não há qualquer vício de iniciativa e há sim urgência na matéria. Respeitamos a opinião do Ministério Público Federal, dos nobres parlamentares que se pronunciaram em relação à matéria, mas é algo que o Poder Judiciário se manifestará posteriormente. Cabe a nós votar de acordo com a consciência e com o nosso entendimento jurídico, inclusive. Obrigada, relatora Vanessa. Com esclarecimento de Vossa Excelência, não havendo mais ninguém que queira encaminhar, as senadoras e os senadores que aprovam os pressupostos de relevância, urgência e adequação financeira e orçamentária permaneçam como se encontram. Aprovado. Não, um voto contrário do senadora Luísa Nunes. Discussão do projeto de lei de conversão da medida provisória e das emendas em turno único. Para discutir, concedo ao senador inscrito Cristóvão Buarque. Senador Cristóvão.
Senhora presidenta, senhores senadores, senhoras senadoras, eu li com atenção e escutei com atenção a defesa desse projeto por parte da senadora Vanessa. Quero lembrar que alguns 2 anos atrás, quase, na despedida aqui da senadora Marina Silva, eu disse que ela podia contar comigo como a sua voz quando ela quisesse mandar um recado para o Brasil e para os senadores. E eu creio que esse é o momento. Eu vou ler aqui um pronunciamento que ela pediu que eu lesse. É claro que eu só leio porque considero que é em meu nome também e que eu assino com a mesma veemência que ela assina. O que ela diz, e ela diz ao lado de diversas entidades, não apenas sozinha, é que nós, representantes da sociedade civil, comprometidos com a defesa dos direitos humanos, o fortalecimento da democracia, o desenvolvimento com responsabilidade socioambiental, nós vimos aqui manifestar o repúdio à medida provisória 558, de 6 de janeiro de 2012, convertida pela Câmara de Deputados em projeto de lei de conversão 1212 e em discussão neste Senado. Esta MP, ela exclui ilegalmente, sem estudos técnicos e qualquer consulta às populações afetadas e à sociedade brasileira em geral, várias áreas de unidades de conservação na Amazônia, para abrigar os canteiros e reservatórios de grandes hidrelétricas que, planejadas de forma autoritária, ameaçam ecossistemas de biodiversidade única, as metas brasileiras de redução de emissões de gases de efeito estufa e, principalmente, os direitos humanos e a qualidade de vida de milhares de brasileiros que vivem nessa região. As consequências nefastas da medida provisória são especialmente graves na bacia do rio Tapajós, onde foram desafetados 75.630 hectares de 5 unidades federais de conservação, inclusive 18.700 hectares do Parque Nacional da Amazônia, para abrir caminho aos reservatórios de 2 mega barragens, São Luís do Tapajós e Jatobá. Tratam-se de 2 unidades de conservação de proteção integral e uso sustentável, com sistemas aquáticos e florestais únicos, classificados pelo Ministério do Meio Ambiente como áreas de prioridade extremamente alta para a conservação da biodiversidade, ainda pouco conhecidos pela ciência. Portanto, é um projeto temerário. A proteção e uso sustentável dessas áreas são fundamentais para a economia regional, para a reprodução cultural, a sobrevivência e, portanto, o bem-estar das populações, que desenvolve, dentre outras, atividades produtivas como a pesca, a agricultura familiar, o extrativismo, o manejo florestal e o turismo ecológico. Atividades essas que certamente ficarão prejudicadas quando essas 2 barragens tiverem completado os lagos que delas decorrerão. Até o momento, não foram concluídos estudos de impacto ambiental, EIA-RIMA, e de viabilidade econômica das hidrelétricas de São Luís, do Tapajós e Jatobá. Tampouco houve qualquer debate público sobre os empreendimentos e a proposta de redução das 5 unidades de conservação. Logo, sem saber se os empreendimentos possuem viabilidade ambiental e econômica, como pode o poder público desafetar antecipadamente unidades de conservação para abrigar os reservatórios das hidrelétricas de São Luís, do Tapajós e Jatobá? Em termos jurídicos e do senso comum, é colocar a carroça na frente dos bois. As mega-usinas de São Luís e Jatobá integram um conjunto de 7 grandes hidrelétricas previstas para a construção no rio Tapajós e Jamanquim, afluente do Tapajós, no estado do Pará. Conforme estudo de inventário elaborado pela Eletronorte com a empreiteira Camargo Correia e a CNSC, aprovado de forma unilateral e sem discussão pública pela ANEEL. Esse conjunto de barragens inclui a unidade hidrelétrica de Chacorão, no rio Tapajós, que alagaria mais de 18.700 hectares de território indígena do povo Munduruku,
inclusive várias aldeias indígenas de mais de 1.000 hectares do Parque Nacional de Jurema. As outras 4 barragens previstas no rio Jamanchim, Cachoeira do Acaí, Jamanchim, Cachoeira dos Patos e Jardim de Ouro inundariam um total de 103.701 hectares, dos quais 59.700 do Parque Nacional do Jamanchim e de 4 florestas nacionais. Outro fato extremamente alarmante dessa medida provisória 558 é a exclusão de 2.188 hectares do Parque Nacional Campos Amazônicos, na fronteira entre os estados de Rondônia e Amazonas, para abrir caminho aos reservatórios da mega barragem de Tapajara, no Rio Machado, afluente do Rio Madeira. Trata-se de um empreendimento que sequer consta do Plano Decenal de Energia 2020 e não possui estudos de viabilidade econômica nem de impacto ambiental. Os riscos socioambientais da usina de Tabajara incluem consequências desastrosas para grupos indígenas isolados em situação de alta vulnerabilidade, uma questão simplesmente ignorada nas discussões do empreendimento da medida provisória 558 até esse momento. Também chamamos a atenção para o fato de que não houve qualquer estudo técnico ou debate público sobre as consequências da desafetação de 77.818 hectares das 6 unidades de conservação afetadas pelas usinas de São Luís do Tapajós, Jatobá e Tabajara, quanto aos atributos sociais, econômicos e ambientais que poderiam vir a justificar a criação delas. Isso contraria frontalmente o artigo 225 da Constituição Federal, que estabelece que a alteração e a supressão de áreas protegidas são permitidas somente através de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção. Eu releio, senhora presidente, entre aspas, o que está no 225, artigo da Constituição. A alteração e a supressão de áreas protegidas são permitidas somente através de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção. A construção da usina de São Luís do Tapajós, por exemplo, eliminaria um dos principais atributos do Parque Nacional da Amazônia, de grande importância para o turismo, que são as cachoeiras de São Luís, no Rio Tapajós. Todo esse quadro de ilegalidades, de inviabilidade, de risco, levou a Procuradoria-Geral da República a propor uma ação direta de inconstitucionalidade com pedido de liminar contra a medida provisória ora em discussão nessa tarde, nessa casa. A ação aguarda a decisão do Supremo Tribunal Federal, já com parecer da relatora ministra Carmen Lúcia, a favor de um julgamento em regime de urgência, tendo em vista os impactos nefastos que a medida provisória pode causar desde sua edição. Consequentemente, os senhores senadores não dispõem do tempo necessário para um debate efetivo, inclusive com a participação de representantes de populações ameaçadas e outros representantes da sociedade civil sobre as graves irregularidades da medida provisória e suas implicações para o patrimônio socioambiental brasileiro e a vida de gerações presentes e futuras. Em suma, a exposição de motivos da medida provisória 558, assim como os relatórios do deputado Zé Geraldo e da senadora Vanessa Graziotin, não abordam sérios equívocos da medida provisória apontados nessa carta e na ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pelo Procurador-Geral da República no STF. Ao invés disso, enfocam em questões menores, como a regularização de poceiros de longa data nos limites do Parna da Amazônia, numa área reduzida nas proximidades da cidade de Itaiutuba. Considerando as irregularidades de conteúdo e processo de tramitação dessa medida provisória, incompatíveis desde sua origem com as expectativas e propósitos de um Estado democrático de direito e de um país que leva a sério o desenvolvimento com responsabilidade socioambiental, conclamo os colegas senadores a rejeitarmos o projeto de lei de conversão número 12, previsto para votação no plenário hoje, nessa tarde. E concluo, senhor presidente, dizendo que todos esses argumentos já seriam suficientes para adiarmos a votação ou negarmos a aprovação. Mas
Além disso, eu lembro, estamos a poucas horas da reunião da Rio+20. Que recado estamos passando para o mundo? Que recado estamos passando para aqueles que vão estar no Rio de Janeiro em junho, que vêm aqui para defender o desenvolvimento sustentável, para trabalhar por um novo projeto de desenvolvimento? Que recado estamos dando a ele, nós desse Senado, a presidenta Dilma, quando coloca essa medida provisória, que recado estamos dando para eles? Que a Rio+20 é uma farsa e que nós vamos em frente com o projeto depredador, custe o que custar. Esse Senado pode ter um certo juízo e pensar bem e dizer não a essa medida provisória e que a discutamos num outro momento, sob outra forma, com um projeto de lei que seja, para que não cometamos um erro que dentro de alguns anos sejamos os responsáveis. Era isso, senhor presidente, que eu tinha para colocar. Com a palavra, o senador Randolfo Rodrigues. Senhor presidente, eu quero... Senhor presidente, eu quero retomar do ponto concluso pelo senador Cristóvão Buarque. Essa medida provisória, ela vai na contramão do que o Brasil vai fazer nesse semestre. O Brasil vai sediar, mês que vem, daqui a pouco, uma Conferência Mundial do Meio Ambiente. Sediará uma Conferência Mundial do Meio Ambiente em um momento em que todo o planeta voltam os olhos para o nosso país e no momento em que todo o planeta faz uma reflexão profunda sobre a degradação ambiental acentuada nos últimos séculos. E veja, nós votaremos uma medida provisória que claramente exclui de unidades de conservação, exclui da conservação 86.288 hectares de 7 unidades de conservação. Isso são duas medidas, senhor presidente, no meu entender, que é um contraponto desnecessário à Conferência Mundial do Meio Ambiente. O veto da presidente Dilma ao Código Florestal, que deveria ter sido um veto amplo, total, porque o conjunto do texto do Código Florestal é atentatório ao meio ambiente brasileiro, então o veto parcial não resolveu os problemas existentes apresentados na tramitação, seja no Senado, seja na Câmara, e essa medida provisória que votamos agora, que claramente flexibiliza unidades de conservação, que claramente abre mais de 80 mil hectares de unidades de conservação para serem ocupados e inundados pelas usinas hidrelétricas de São Luís e Jatobá. É uma medida, senhor presidente, que eu quero reiterar, que vai no contrassenso da Conferência Rio+20 e que enfraquece o papel que o Brasil poderia cumprir nessa conferência internacional. Qual será a nossa credencial? Qual será o nosso know-how? Qual será a autoridade que teremos na Conferência Mundial do Meio Ambiente, que se realizará no mês que vem, aqui em nosso país, quando, menos de um mês, nós aprovamos uma legislação que claramente reduz proteção florestal na Amazônia, quando nós sancionamos uma legislação que, na prática, também enfraquece a proteção ambiental no país. É por essas razões, senhor presidente, que o Partido Socialista e Liberdade votará contra essa medida provisória. Senhor presidente, somente para um esclarecimento como relatora da matéria, até em respeito que eu tenho ao senador Randolfo. Tem a palavra. E suas palavras, senador Randolfo, foram fortes, que eu entendo que é necessário nesse momento um esclarecimento, mesmo que seja uma repetição do que fiz da tribuna quando li o relatório. A medida provisória é de desafetação de área. Entretanto, ela não apenas desafeta a área, senador Randolfo, ela cria novas áreas de proteção ambiental. São desafetados, presidente Sarney, em torno de 160 mil hectares em 7 unidades de conservação.
parques nacionais, APAs, enfim, são 7 unidades de conservação e florestas nacionais. Desafetados 160 mil hectares. Entretanto, são criadas novas áreas, são ampliadas essas áreas de conservação em 180 mil hectares, o que significa dizer, há um saldo positivo, há um crescimento em mais de 20 mil hectares, quase 21 mil hectares em áreas de conservação, senador Randolph. Então, algumas áreas estão tendo que ser desafetadas, entretanto, outras são criadas. E o saldo positivo, repito, nós estamos ampliando a área de conservação em mais de 20 mil hectares, porque não poderia, concordo com Vossa Excelência, nas vésperas da Rio+20, aprovarmos medidas aqui, diminuindo áreas de conservação na Amazônia. Vossa Excelência, só me concede a parte, seria bem breve. Eu já concluí, senhor presidente. Não, perfeito, seria bem breve, só para destacar o seguinte, é que é de conhecimento de todo mundo, de todos, que unidade de conservação, quando um ecossistema, quando é desmatado ou é devastado em virtude de construção de hidrelétrica, o outro ecossistema que repõe, não repõe toda a diversidade que existe no ecossistema anterior. É por isso, mas é dentro do mesmo, dentro do mesmo ecossistema. São as mesmas áreas que estão sendo diminuídas num lado, no outro lado elas estão sendo ampliadas. É dentro do exato e do mesmíssimo ecossistema. Senhor presidente, apenas para contribuir com o debate com relação à questão... Peço a Vossa Excelência para poder a mesa completar as informações. Senadora Vanessa, a mesa recebeu aqui por escrito a retificação de Vossa Excelência. Eu pergunto se a sua palavra é a ratificação do que mandou para a mesa, que diz que no parecer da página 11 foi informado que o acréscimo das áreas de preservação foi da ordem de 126.553 hectares em unidade de conservação de proteção integral. Porém, 106.418 se referem à ampliação realizada em 2006, por meio de decreto que materializou o acordo para a criação do mosaico de unidades de conservação da BR-163. O presente normativo desafeta no total 164.480 hectares e amplia em 185.419 hectares, o que resulta num ganho positivo de 20.939 hectares de proteção integral. Sendo assim, com a aquiescência de Vossa Excelência, faço incorporar suas declarações ao parecer que trouxe à casa. Senhor presidente. Senador Eduardo Braga. Senhor presidente, apenas para contribuir neste debate, é importante destacar que, além das questões de áreas totais de preservação ambiental integral, como restou comprovado no aditamento feito no parecer da senadora Vanessa Graziotin, há que se destacar o ganho social que essa medida trouxe. Porque por colocar na ilegalidade aquelas pessoas que encontravam-se dentro de áreas de preservação integral, elas estavam completamente excluídas, senhor presidente, de todas as políticas de transferência de renda e de todas as políticas de inclusão social no campo do governo federal. Portanto, com a medida, ora debatida e que acreditamos ser aprovada de acordo com o parecer da senhora senadora Vanessa Graziotin, nós não apenas estamos mantendo e ampliando a área total de preservação integral, mas estamos reinserindo no Programa de Desenvolvimento Sustentável dezenas de milhares de amazônidas que estavam excluídos por se encontrarem na ilegalidade. Portanto, esta medida provisória é uma medida que traz desenvolvimento sustentável com aspectos econômicos, sociais e ambientais. Por outro lado, senhor presidente, eu gostaria de informar a mesa de que encontra-se à mesa um requerimento encaminhado pelas lideranças da base do governo e da liderança do governo, solicitando um pedido de urgência para ser deliberado pelo plenário oportunamente a respeito do projeto de lei que cria cargos para as universidades federais e para os institutos tecnológicos, com isso resolvendo um grande gargalo
das nossas universidades federais e dos nossos institutos tecnológicos. Portanto, apenas para informar a nação brasileira de que, no entendimento dos líderes, há um requerimento para ser submetido ao plenário, colocando em regime de urgência, o que fará com que este projeto venha a plenário, tão logo o regimento assim possibilite. Muito obrigado, senhor presidente. Vossa Excelência será atendido e logo em seguida nós colocaremos em votação o requerimento de Vossa Excelência. Senhor presidente. Com a palavra o senador Moca. Senhor presidente, apenas e tão somente para registrar o pronunciamento de que a presidente Dilma pode ir e irá ao Rio Madrid de cabeça erguida, senhor presidente. O nosso país, o Brasil, é um dos poucos, se não o único, que tem área de reserva legal em propriedade particular. Nós somos um dos poucos países que conserva 66% das suas florestas. Que país do mundo tem o que o Brasil tem? Nós temos que ir para o Rio +20 e dizer, nós somos a vanguarda de quem, apesar de além de produzir grãos e carne, proteína, portanto, nós ainda conseguimos preservar 66% da nossa vegetação natural. Eu pergunto, o que os outros países têm diferente do nosso? Quem é que pode criticar a posição do Brasil? Nós somos a vanguarda desse processo, senhor presidente. Portanto, a presidente Dilma poderá ir, sim, de cabeça erguida, porque tem num país onde a preservação é o principal patrimônio da sua população. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado a Vossa Excelência. Encerrada a discussão, vou proceder à votação. Votação do projeto de lei de conversão, que tem preferência regimental, com a retificação apresentada pela senadora Vanessa Graziotin. Senadoras e senadores que aprovarem, permaneçam como se encontram. Aprovado o projeto de lei de conversão, ficam prejudicadas as medidas provisórias. Infelizmente, eu já tinha anunciado a votação que tinha. Presidente. Permita, presidente. Peço a Vossa Excelência que registre o meu voto contrário à matéria. Vossa Excelência terá o seu voto registrado. E eu peço duas coisas. Senador que eu tentei... Aloysio Nunes, senador Cristóvão Buarque. Mas o meu, eu quero que fique claro que eu tentei, talvez por 1 minuto, 30 segundos de atraso, pedir verificação de quórum. E, além disso, eu voto contra. Infelizmente, senador Cristóvão, eu já tinha anunciado que nós estávamos já tinha aprovado o projeto e que, em seguida, prejudicada a medida provisória. Peço desculpa a Vossa Excelência, mas acho que a mesa agiu dentro do regimento, apenas lamenta que nós não tenhamos a oportunidade de atender o pedido de Vossa Excelência. E a matéria vai à sanção? A matéria vai à